Está começando o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E na edição de hoje você confere. Empresas de vigilância em Mato Grosso do Sul não podem aplicar jornada em regime de tempo parcial. Justiça do Trabalho deve julgar ação envolvendo acusações depois do término do contrato. Mecânico consegue acesso à justiça gratuita após declaração de pobreza. Senado Federal aprova a indicação do desembargador Sérgio Pinto Martins para ministro do TST. Começamos o Revista TST com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. Por unanimidade, a SDI2 decidiu que cabe pedido de habeas corpus de trabalhadores contra ato de movimento grevista. Em 2015, trabalhadores da Transpetro, na Bahia, entraram com pedido de habeas corpus porque foram impedidos pelo Sindicato dos Petroleiros do Estado de chegar ao local de trabalho durante greve da categoria. Os profissionais conseguiram liminar no TRT da 5ª Região contra os atos da entidade. Mas o Sindipetro alegou incompetência da Justiça do Trabalho para analisar habeas corpus. A seção de dissídios coletivos do Tribunal Regional aceitou o pedido e extinguiu o processo por perda superveniente do objeto. Os petroleiros ajuizaram então agravo regimental no Tribunal Superior do Trabalho. No TST, o caso passou primeiro pela seção de dissídios coletivos. Por maioria, os ministros entenderam que o simples fato de a controvérsia envolver uma greve não quer dizer que o recurso seja de competência da SDC. Dessa forma, o processo foi enviado à seção 2 de dissídios individuais. Na SDI2, o colegiado acompanhou por unanimidade o voto do relator, ministro Dezena da Silva. Para ele, o habeas corpus não é um instrumento exclusivo da jurisdição penal e pode ser sim analisado pela Justiça do Trabalho. O ministro Dezena da Silva argumentou que o habeas corpus deve ter sua interpretação alargada, espelhando-se e, ao mesmo tempo, dialogando com os demais remédios constitucionais, como a ação civil pública, mandado de segurança, principalmente porque, assim sendo, estará se valendo de amplo instrumento para a proteção de direitos para a tutela da liberdade. O corregedor-geral da Justiça do Trabalho, o ministro Caputo Bastos, reforçou o entendimento de que cabe habeas corpus contra ato de particular. Não se pode olvidar que as garantias fundamentais têm como finalidade preservar os direitos constitucionalmente assegurados. Assim, entender que a Justiça do Trabalho foi atribuída a competência para processar e julgar os habeas corpus, mas que na prática não existem situações fáticas em que esse poderá ser manejado para resguardar os direitos fundamentais de seus jurisdicionados, viola o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, além de desconsiderar a força normativa da Constituição Federal. O ministro Douglas Alencar reconheceu que movimentos grevistas são um direito de exercício coletivo, mas ponderou que os empregados têm liberdade de acesso ao trabalho e que ambos direitos estão previstos na Constituição da República. Além disso, a lei de greve estabelece que nenhum ato pode impedir a vontade individual de quem não deseja aderir à paralisação. São realidades da vida em que o exercício do direito de greve, os piquetes, violam liberdades individuais. Se os sindicatos fazem piquetes, interditam a possibilidade de acesso ao trabalho daqueles que não querem aderir à greve, isso sim autoriza o manejo do habeas corpus. Este tribunal, com essa decisão, tal como aconteceu na anterior, não está esvaziando o direito de greve. O que esvazia o direito de greve é o seu exercício de forma legítima. E essa ilegitimidade se dá quando se interdita a liberdade individual. Assim, a seção 2 de dissídios individuais julgou nulos todos os atos decisórios proferidos pelo regional e determinou o retorno do processo para a Vara do Trabalho de origem. O Sindicato das Empresas de Vigilância do Mato Grosso do Sul teve pedido de validação de jornada parcial negado. A decisão é da seção de dissídios coletivos do TST. O caso teve início quando uma empresa de segurança venceu uma licitação do Banco do Brasil para prestação de serviços no Mato Grosso do Sul.
O edital previa o regime de tempo parcial, de 20 ou 30 horas semanais. Mas, segundo entidades representantes dos trabalhadores, essas jornadas contrariavam a Convenção Coletiva de Trabalho. Para concorrerem à licitação, as empresas, segundo os sindicatos da categoria, passaram então a praticar jornadas prejudiciais aos trabalhadores. De acordo com o processo, 3 sindicatos ajuizaram dissídio coletivo para definir a interpretação correta de cláusula das convenções coletivas de trabalho de 2020 e 2022. O sindicato que representava as empresas defendeu que a norma não veda a adoção da jornada em regime de tempo parcial, autorizada no artigo 58A da CLT. Conforme o dispositivo, considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou ainda aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Mato Grosso do Sul considerou válidas apenas as jornadas de trabalho expressamente discriminadas nas convenções coletivas. Para o TRT, a intenção da norma foi afastar a jornada de trabalho em regime de tempo parcial. Do contrário, a categoria não teria recusado a sua inclusão em 2 oportunidades. O Sindicato das Empresas recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso na sessão de dissídios coletivos, ministra Delaide Miranda Arantes, explicou que, diante de uma norma coletiva com várias interpretações possíveis, o julgador deve dar preferência a que mais se aproxima da verdadeira intenção das partes na fase de negociação. No caso, ela observou que o Sindicato das Empresas propôs por mais de uma vez, durante as tratativas para aprovação da convenção, incluir autorização para a jornada parcial, o que sempre foi rejeitado pelos sindicatos dos trabalhadores. Nessas condições, o objetivo da cláusula foi restringir as jornadas aplicáveis aos vigilantes, autorizando somente os regimes nela previstos. Por fim, a ministra destacou que a reforma trabalhista estabeleceu a prevalência das normas coletivas negociadas sobre as normas previstas em lei, em particular quando se tratar de jornada de trabalho, desde que observados os limites da Constituição Federal. Dessa forma, o TST rejeitou o pedido do Sindicato das Empresas de Vigilância de Mato Grosso do Sul de validação de jornada de trabalho em regime de tempo parcial para os vigilantes patrimoniais do Estado. A decisão foi unânime. E você vai ver no próximo bloco os principais julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. A gente volta já. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas e conferir casos de destaque. A terceira turma declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar processo que envolve acusações desabonadoras após o término de contrato. O caso envolve responsabilidade pós-contratual. A repórter Luana Carvalho tem mais detalhes. Olá, Luana. Olá, Ana. A atendente trabalhava em uma empresa de locação de veículos. Um ano depois de ser dispensada sem justa causa, ela pediu indenização na Justiça. A profissional disse que era orientada pelos superiores a mentir para os clientes. Durante o andamento do processo trabalhista, a atendente afirmou ainda que a antiga empregadora fez várias acusações desabonadoras a ela. Disse que foi acusada de ter sido treinada para mentir em juízo. Ainda segundo a empregada, a empresa chegou a pedir a instauração de inquérito na Polícia Federal contra ela e um colega que fora ouvido como testemunha. Por isso, a atendente entrou com nova ação. Dessa vez, pediu que a empresa fosse condenada pelas acusações. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, manteve a sentença que havia negado o pedido de indenização. O entendimento foi que o caso não estaria vinculado à relação de trabalho. Para o regional, a acusação de mentira ou falso testemunho teria de ser julgada pela Justiça Comum. A atendente, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. O relator na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que a competência para julgar o caso é sim da Justiça Trabalhista. Ele destacou o artigo 114 da Constituição Federal, que diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho e controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Se não for essa competência, o tema pode ter
uma densidade trabalhista tão grande que foge à lógica não ser examinado pela Justiça do Trabalho. O ministro José Roberto Pimenta acompanhou o relator. Entendo que a competência nesses casos tem que ser da Justiça do Trabalho, são controvérsias decorrentes dessa relação de trabalho, dessa relação de emprego praticada pelas partes, e o artigo 114 produz essa visa atrativa, esse efeito, vamos dizer, esse efeito de atração desses conflitos. A justiça que deve julgar essas lides realmente deve ser a Justiça do Trabalho. O ministro Alberto Balazeiro teve o mesmo entendimento. Entendo que deve ser reafirmada aqui a competência da Justiça do Trabalho, porque o dano foi provocado no ensejo de uma relação de emprego e praticado dentro do Poder Judiciário Laboral. Dessa forma, por unanimidade, a terceira turma entendeu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o caso. Os ministros determinaram que o processo retorne à Vara do Trabalho de Florianópolis para novo julgamento. Volto com você, Ana. Ok, Luana, muito obrigada pelas informações. E a quinta turma reconheceu o direito de um mecânico à assistência judiciária gratuita. O mecânico recorreu à Justiça do Trabalho para reivindicar direitos trabalhistas e indenização por fraude contratual. Para ter acesso à justiça gratuita, o profissional declarou ser pobre no sentido jurídico do termo. Isso significa que ele não tinha condições de arcar com os custos do processo sem prejudicar o sustento da própria família. O parágrafo 3º do artigo 790 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que o benefício da justiça gratuita será concedido a quem receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Já o parágrafo 4º do artigo determina que será beneficiado quem comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve parte da sentença que rejeitou o pedido do empregado. O regional entendeu que o trabalhador havia reconhecido que estava empregado e recebia valor mais alto que o teto da Previdência Social. Ainda de acordo com o TRT, como a ação foi ajuizada na vigência da reforma trabalhista, que inclui os parágrafos 3º e 4º no artigo 790 da CLT, o mecânico teria que comprovar a falta de recursos, o que não teria ocorrido. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O assunto em debate na quinta turma foi a forma de comprovação da chamada hipossuficiência. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro Alberto Balazeiro, que fez referência à Constituição Federal como base jurídica para análise do caso. O ministro citou o artigo 5º, que fixa como dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ele mencionou ainda o Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 99, parágrafo 3º, ao dispor sobre o pedido de gratuidade da Justiça, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência apresentada exclusivamente por pessoa natural. O ministro Alberto Balazeiro considerou ainda a jurisprudência atual e majoritária do TST. A súmula 463 determina que basta a declaração de hipossuficiência econômica para a comprovação do estado de miserabilidade, mesmo após a vigência da reforma trabalhista. O relator, ministro Breno Medeiros, ficou vencido. Ele entendeu que a reforma trabalhista passou a exigir não apenas a simples declaração ou afirmação de quem faz o pedido, mas a comprovação da falta de recursos. Assim, por maioria, a quinta turma do TST reconheceu o direito do mecânico à justiça gratuita. E a gente encerra o giro de notícias com o julgamento da quarta turma. Um hospital psiquiátrico de Natal, no Rio Grande do Norte, foi condenado ao pagamento de indenização substitutiva correspondente ao período de estabilidade provisória de um técnico de enfermagem. Ele foi dispensado quando ainda era membro de CIPA. O profissional foi demitido por justa causa por ter supostamente fotografado o prontuário de um paciente.
Após reverter a justa causa na Justiça, ele ajuizou a ação em que pedia a indenização substitutiva. O argumento era de que não poderia ter sido dispensado por ser membro eleito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A indenização substitutiva corresponde aos salários e demais vantagens legais devidas ao cipeiro. Conforme descrito no ato das disposições constitucionais transitórias, fica vedada a dispensa sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção de CIPA, desde o registro da candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região negou o pedido. Prevaleceu o entendimento de que o trabalhador agiu com abuso de direito do ponto de vista processual. Isso porque, no mesmo mês da dispensa, ele havia assinado contrato de emprego com outra empresa e, por isso, não havia pedido a reintegração, mas apenas a indenização. No TST, o relator do recurso de revista do trabalhador na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, apontou que, conforme a orientação jurisprudencial número 399 da seção 1 de dissídios individuais, o ajuizamento de ação trabalhista após o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, que está submetido apenas ao prazo prescricional. O ministro afirmou ainda que a ausência de pedido de reintegração ou mesmo a recusa do empregado em retornar ao trabalho não caracterizam renúncia ao direito à estabilidade. Assim, por unanimidade, o colegiado entendeu que o trabalhador tem direito à indenização substitutiva. E no próximo bloco, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e vamos conferir alguns destaques da semana na Justiça do Trabalho. Eu começo os nossos destaques falando de uma ação social. A segunda edição da campanha Corregedoria Solidária arrecadou mais de 2 toneladas de alimentos. A iniciativa é promovida pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho. Durante a correição no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás, foram arrecadados 780 quilos de frango, 816 litros de leite do tipo longa-vida e 600 quilos em itens da cesta básica. A creche Levando o Amor, de Aparecida de Goiânia, vai receber as doações. A instituição serve 5 refeições por dia a 150 crianças. O assunto agora é tecnologia. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho começou a colocar em funcionamento as melhorias solicitadas pela Ordem dos Advogados do Brasil para aprimorar o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. A versão 2.7.0 do sistema traz 17 atualizações, entre elas aumento na capacidade dos arquivos PDF e de vídeo, módulo de conciliação para a tentativa antecipada de acordos e integração do aplicativo JTE com o PJE em todos os tribunais regionais do trabalho. Outras 9 sugestões vão ser incluídas na versão 2.8, prevista para ser lançada em setembro. Bom, agora a gente fala sobre longevidade no trabalho. Durante sessão de julgamento da 4ª turma, o ministro Alexandre Ramos lembrou que Walter Ortmann, inscrito no Guinness, o livro dos recordes, completa 100 anos de idade neste mês. Em 2018, ele foi homenageado pelo TST com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. O senhor Walter é recordista mundial na categoria de mais longa carreira em uma mesma empresa. Ao todo, são 84 anos de atuação em uma fábrica de tecidos em Brusque, Santa Catarina. E para encerrar, a gente fala da biblioteca do TST. O tema do mês de abril é Contrato de Aprendizagem, Caracterização, regras especiais, sistema de cotas e ações coletivas pertinentes. A biblioteca oferece mensalmente informação atualizada sobre temas de destaque no debate jurídico contemporâneo. O material pode ser acessado no site tst.jus.br/biblioteca. O Senado Federal aprovou a indicação do desembargador Sérgio Pinto Martins para ministro do TST.
Sérgio Pinto Martins foi aprovado com 49 votos. A votação ocorreu no plenário do Senado Federal. Está aprovada a indicação do senhor Sérgio Pinto Martins para exercer o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. O desembargador assumirá a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho destinada à magistratura, em decorrência da aposentadoria do ministro Alberto Bresciani. Antes da votação no plenário, o nome do magistrado já havia sido aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, onde ele foi sabatinado. Martins vem do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, doutor e livre docente também em Direito do Trabalho pela USP, fez diversos cursos de especialização e de extensão. Na magistratura trabalhista, foi presidente da 18ª turma do TRT da 2ª Região por 10 anos e, desde 2020, era corregedor do tribunal. É autor de cerca de 700 artigos e tem mais de 50 livros publicados. O Senado também aprovou a indicação do juiz do trabalho, Giovanni Olson, para compor o Conselho Nacional de Justiça, na vaga indicada pelo TST. E o Revista TST termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.